10 dicas sobre dinheiro que vão mudar sua vida em 30 dias. Se eu te dissesse que você está a apenas 30 dias de distância de uma transformação radical na sua vida financeira, você acreditaria? Talvez sua resposta automática seja: depende. Mas, no fundo, existe uma parte sua que sabe. Quando você muda sua mente, seu comportamento e sua energia, tudo muda. Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente parecem fluir com o dinheiro? Como se oportunidades fossem puxadas para elas, como um imã? E talvez você se pergunte: por que isso não acontece comigo também? A verdade é simples e brutal. Não é sobre sorte, é sobre consciência, decisão e hábito. O dinheiro segue quem sabe exatamente o que está fazendo, mesmo que ainda não tenha tudo pronto. E hoje, neste vídeo, você vai descobrir 10 dicas sobre dinheiro que podem mudar completamente sua vida em apenas 30 dias. Não porque são truques mágicos, mas porque são leis psicológicas, energéticas e estratégicas que funcionam desde que as primeiras fortunas foram construídas no mundo e continuam funcionando hoje, com bilionários como Warren Buffett, Oprah Winfrey, Luiz Alves Pais de Barros, Jorge Paulo Lemann e centenas de empresas que cresceram simplesmente porque aplicaram esses princípios. Respira fundo, porque o que você vai ouvir agora pode ser o divisor de águas que você sempre esperou. Não importa quanto você ganha hoje, importa quem você está se tornando a partir deste momento. Tópico 1. A primeira mudança. Sua identidade financeira determina seu destino. Existe um ponto de virada silencioso, quase invisível, que separa quem enriquece de quem passa a vida inteira lutando com dinheiro. E esse ponto de virada não é um aumento de salário, não é um negócio que dá certo, não é uma oportunidade que cai do céu. É algo muito mais profundo, muito mais decisivo, muito mais poderoso: a identidade financeira da pessoa. A forma como ela se enxerga determina o quanto ela permite receber, manter e multiplicar. Quando você percebe isso, tudo muda. É como se uma ficha caísse dentro de você. Por isso, se existe um ponto de partida para transformar sua vida financeira nos próximos 30 dias, ele começa aqui. Porque nenhuma técnica funciona, nenhum plano se sustenta, nenhum hábito permanece, se a identidade por trás deles continua sendo a mesma que te trouxe até este ponto. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Qual é a sua identidade quando o assunto é dinheiro? Não o que você deseja, não o que você sonha, não o que você fala que quer, mas o que você acredita ser. A maioria das pessoas vive com uma identidade financeira herdada da infância, da cultura, da família, das experiências traumáticas, dos medos e das limitações que carregam desde cedo. É aquela voz interna que diz: dinheiro é difícil, dinheiro é perigoso, dinheiro é para poucos, eu não nasci para ser rico, eu só quero pagar minhas contas. Essa identidade molda a forma como você age, decide e sente. E por mais que doa admitir, ela é responsável pelo padrão de vida que você tem hoje. Olhe para qualquer pessoa rica que construiu o próprio patrimônio. Não estou falando de herdeiros, mas de pessoas que criaram sua fortuna do zero. Warren Buffett, por exemplo, começou investindo pequenas quantias. Ele, ainda adolescente, já dizia para si mesmo: eu sou um investidor. Mesmo sem dinheiro, sem status, sem reconhecimento, a identidade dele já estava definida. E essa identidade guiou suas decisões. E as decisões repetidas criaram hábitos. E os hábitos criaram multiplicação. O mesmo vale para Oprah Winfrey. Crescer na pobreza extrema poderia ter moldado sua identidade como alguém destinado a sofrer. Mas não. Ela adotou a identidade de alguém que tinha valor, que tinha um propósito, que tinha uma voz e que merecia prosperar. Essa identidade se tornou a base do seu império bilionário. Agora pense em Elon Musk. Independentemente das opiniões que as pessoas têm sobre ele, existe um fato inegável. Ele pensa como alguém que resolve problemas do tamanho do mundo. Essa identidade atrai recursos do tamanho do mundo. Ninguém investiria bilhões em suas ideias se ele tivesse a identidade de alguém inseguro, medroso ou pequeno. Percebe como a identidade não é apenas uma crença. É um campo energético, um padrão psicológico, uma assinatura vibracional que influencia tudo. E aqui está a parte mais importante. Você está vivendo exatamente a vida que a sua identidade financeira permite. Nada mais, nada menos. Se a sua identidade é alguém que sempre luta para pagar contas, sua mente vai trabalhar, sem que você perceba, para manter esse padrão, porque ele é familiar. Se a sua identidade é alguém que se contenta com pouco,
você vai rejeitar oportunidades maiores, achando que não é para você. Se a sua identidade é alguém que não entende de dinheiro, você vai evitar aprender, vai achar complicado, vai delegar suas escolhas para o acaso. Se a sua identidade é alguém que tem medo de perder, você nunca vai ousar investir, empreender, crescer. A identidade te aprisiona ou te liberta, e perceber isso é o primeiro passo para mudar. Mas e se, nos próximos 30 dias, você decidisse conscientemente assumir uma nova identidade financeira? E se você se permitisse experimentar a sensação de ser alguém que cria riqueza, mesmo antes de realmente criá-la? A ciência comprova que o cérebro não diferencia imaginação de realidade quando a emoção é verdadeira. Portanto, quando você começa a agir e pensar como alguém próspero, seu cérebro começa a reconfigurar suas conexões internas. É neuroplasticidade, é psicologia, é energia, é alinhamento. E quando esse alinhamento acontece, suas decisões mudam. E quando suas decisões mudam, seus resultados começam a mudar também. Imagine como seria se, a partir de hoje, você se visse como alguém que respeita o próprio dinheiro, como alguém que organiza sua vida financeira, como alguém que aprende a investir, mesmo que comece com valores pequenos, como alguém que escolhe ambientes que elevam sua mentalidade, como alguém que diz não para aquilo que diminui sua energia, como alguém que valoriza o próprio tempo porque entende que tempo é um ativo. Imagine viver os próximos 30 dias como alguém que age com clareza, que pensa com estratégia, que toma decisões coerentes com a vida que deseja. Você percebe a diferença que isso faria? Empresas bilionárias usam uma frase que resume essa transformação de forma brilhante. Identity drives behavior, behavior drives results. Identidade gera comportamento, comportamento gera resultado. Por isso, os próximos 30 dias podem ser extraordinários se você fizer apenas uma coisa: decidir quem você quer ser financeiramente e começar a agir como essa pessoa agora, mesmo antes de ver qualquer mudança externa. É assim que toda grande virada começa. Primeiro dentro, depois fora. E a verdade mais profunda deste processo é esta: você não enriquece para se tornar alguém diferente. Você enriquece porque se torna alguém diferente. E esta decisão, essa escolha simples e íntima de assumir uma nova identidade financeira, pode ser o seu maior presente hoje. No momento em que você decide quem você é, o universo começa a reorganizar o que é seu. Tópico 2. O segundo pilar. Sua relação com o dinheiro revela sua relação com você mesmo. A maioria das pessoas acredita que sua dificuldade com dinheiro é falta de sorte, falta de oportunidades, falta de renda, falta de estabilidade econômica ou até mesmo falta de disciplina. Mas, quando você olha de perto, de verdade, quando você observa o comportamento humano sem julgamentos, percebe algo muito mais profundo. A relação que cada pessoa tem com o dinheiro é, na verdade, um reflexo direto da relação que ela tem consigo mesma. O dinheiro nunca é apenas dinheiro, ele é autoestima, é autoconceito, é autovalorização, é coragem, é visão de futuro, é clareza sobre o próprio valor. E quando essa relação interna está fragilizada, nada do lado de fora flui. É por isso que tantas pessoas ganham bem e continuam quebradas. É por isso que muitos empresários, empreendedores, profissionais brilhantes, com enorme capacidade, continuam vivendo no limite. Não é porque não sabem trabalhar ou porque são irresponsáveis. É porque, sem perceber, carregam conflitos internos com o dinheiro, e esses conflitos empurram a prosperidade para longe. É um mecanismo quase invisível, como se existisse uma força interna puxando o freio de mão enquanto a pessoa tenta acelerar a vida. Imagine alguém que cresceu ouvindo que dinheiro corrompe, que dinheiro separa famílias, que dinheiro faz as pessoas ficarem arrogantes. Essa pessoa pode estudar, trabalhar, evoluir, ganhar bem, mas no fundo vai ter medo de prosperar demais. Porque dentro dela existe um alerta emocional dizendo: se eu tiver muito dinheiro, posso perder quem eu amo, posso me tornar alguém ruim, posso sofrer rejeição. A mente humana protege identidades antigas, mesmo que elas sejam prejudiciais. Por isso, prosperidade exige coragem para ressignificar crenças profundas. Agora, pense em outra situação. Alguém que, desde pequeno, só viu dinheiro sendo usado para apagar incêndios. Dívidas, contas atrasadas, discussões familiares, preocupações constantes. O dinheiro era sempre sinônimo de tensão. Quando essa pessoa cresce, ela repete o padrão, não porque quer, mas porque seu sistema nervoso associa dinheiro à sobrevivência, não a crescimento.
E quando o dinheiro vira sinônimo de sobrevivência, ele nunca sobra para investir, nunca sobra para multiplicar. Ele vem e vai rápido, porque sua função emocional é aliviar dor e não construir futuro. É por isso que, quando falamos em mudar a relação com o dinheiro, estamos falando em mudar a relação consigo mesmo. Quando você se percebe como alguém que merece prosperar, seu comportamento começa a refletir esse merecimento. Você passa a se tratar melhor, passa a respeitar seus limites, passa a dizer não para excessos, para impulsos, para desperdícios emocionais e financeiros, passa a fazer escolhas que honram sua inteligência, passa a assumir o controle da sua narrativa interna. Olhe para pessoas que construíram riqueza. Elas falam de dinheiro com naturalidade, com tranquilidade, sem culpa. Isso não aconteceu porque ficaram ricas. Elas ficaram ricas porque aprenderam a ter uma relação saudável com o dinheiro. É uma porta que se abre de dentro para fora. Jorge Paulo Lemann, por exemplo, sempre tratou o dinheiro como consequência, não como compensação emocional. Por isso ele investia com foco, com racionalidade e com visão de longo prazo. Sua mente nunca usou o dinheiro como anestesia ou proteção emocional. Ele sabia que dinheiro é ferramenta, não identidade. E é isso que permite movimentos realmente grandes. O mesmo acontece com empresários que constroem negócios longevos. Eles não tratam o dinheiro como algo que vai suprir carências internas, mas como algo que dá liberdade estratégica. A relação madura com o dinheiro elimina comportamentos impulsivos e permite decisões mais inteligentes. É por isso que empresas prósperas valorizam a clareza, a disciplina e a consistência. Elas entendem que dinheiro não é emoção, é direção. Mas vamos trazer isso para a sua vida agora. Como você reage quando recebe dinheiro? Você se sente culpado, ansioso, inseguro, desconfortável ou sente gratidão e responsabilidade? Como reage quando perde dinheiro? Entra em pânico ou aprende? Como reage quando pensa em investir? Sente medo instantâneo ou curiosidade? Essas respostas são espelhos perfeitos da sua relação interna. E, em muitos casos, são elas que determinam seu teto de prosperidade, não seu salário, não sua profissão, não sua história de vida. Se você quer transformar sua realidade financeira nos próximos 30 dias, precisa olhar para o dinheiro com sinceridade. Não com medo, não com culpa, não com vergonha. Precisa olhar para ele como um parceiro, como uma energia que responde à forma como você se posiciona diante dela. E isso exige coragem para enfrentar conflitos internos que talvez você tenha evitado por anos. Exige coragem para admitir que muitas das dificuldades que você enfrenta hoje já poderiam ter sido resolvidas se você tivesse acreditado mais em si mesmo, se tivesse se valorizado mais, se tivesse aprendido mais cedo que dinheiro não recompensa vítimas, mas fortalece protagonistas. Pense em quantas vezes você já sabotou a própria vida financeira. Quantas vezes gastou para aliviar tristeza? Quantas vezes deixou de investir porque achou que não era para você? Quantas vezes aceitou pouco porque acreditou que não merecia mais? Quantas vezes permaneceu em empregos que drenavam sua energia porque tinha medo de arriscar algo melhor? Tudo isso tem raízes emocionais, e você só quebra esse ciclo quando muda a forma como se vê. O dinheiro responde à sua postura. Quando você se vê como alguém capaz, ele flui. Quando você se vê como alguém digno, ele permanece. Quando você se vê como alguém que aprende, ele cresce. Quando você se vê como alguém frágil, ele escapa. Quando você se vê como alguém que precisa provar valor, ele vira ansiedade. Mas quando você se vê como alguém que tem valor, ele vira expansão. E aqui está o ponto mais transformador deste tópico. Quando você cura sua relação interna com o dinheiro, você cura sua relação com a vida, porque o dinheiro amplifica quem você é. Se você é inseguro, ele amplifica a insegurança. Se você é confiante, amplifica a confiança. Se você é responsável, amplifica a responsabilidade. Se você é generoso, amplifica a generosidade. E é isso que geralmente separa quem prospera de quem sofre. A capacidade de olhar para dentro e dizer: eu escolho uma nova forma de me relacionar comigo mesmo e, por consequência, com o dinheiro. Imagine viver os próximos 30 dias com uma relação pacífica, madura e consciente com o dinheiro. Imagine não entrar em pânico quando pensa no futuro. Imagine tomar decisões financeiras com calma. Imagine confiar em si mesmo o suficiente para construir algo grande. Imagine sentir que você merece prosperar, não porque fez algo extraordinário, mas porque existe dignidade dentro de você. Quando essa relação interna muda, o mundo externo inevitavelmente muda também. E é aqui que a verdadeira prosperidade começa. Dentro, sempre dentro.
Tópico 3. O poder do foco. Onde sua atenção vai, sua riqueza cresce. Há um princípio silencioso que governa toda a prosperidade humana. Você só expande aquilo que decide focar. É tão simples e, ao mesmo tempo, tão ignorado que parece quase injusto. Mas não é. É apenas a forma como a mente funciona. Tudo aquilo que recebe sua atenção se fortalece, ganha vida, cria raízes, se multiplica. E ao contrário do que muitos pensam, o maior obstáculo financeiro da maioria das pessoas não é a falta de conhecimento, de oportunidades ou de inteligência, é a falta de foco. Uma mente dispersa nunca enriquece. Uma mente ansiosa nunca constrói. Uma mente dividida nunca prospera. Já uma mente alinhada, direcionada e concentrada transforma qualquer realidade em um campo fértil de possibilidades. E isso acontece de forma tão poderosa que, quando você percebe, já é tarde demais para voltar para a escassez, porque você já aprendeu a pensar como alguém que cresce. Mas por que o foco é tão determinante? Porque ele organiza sua energia. Quando você foca no que falta, sua energia se contrai. Quando você foca no que tem, sua energia expande. Quando você foca no caos, sua mente cria mais caos. Quando você foca em soluções, sua mente encontra caminhos. É assim com todos, desde uma pessoa comum que está começando sua educação financeira, até empresários bilionários que tomam decisões que movimentam mercados inteiros. O foco é o que separa quem age com consciência de quem age por impulso. É o que separa quem constrói futuro de quem apenas tenta sobreviver ao presente. Pense em uma pessoa que vive dizendo que nunca sobra dinheiro. Ela repete isso tanto que seu cérebro já aceita essa frase como uma verdade absoluta. E o que o cérebro faz quando acredita em algo? Ele filtra a realidade para confirmar aquela crença. Então, mesmo quando surgem chances claras de economizar, investir ou crescer, essa pessoa simplesmente não percebe. Seu foco está na falta, não na possibilidade. Ela não vê oportunidades porque seu sistema mental está programado para enxergar apenas aquilo que reforça sua narrativa interna. Agora, imagine outra pessoa que decide, conscientemente, colocar o foco no crescimento. Ela começa a perceber pequenas brechas, pequenas oportunidades, pequenos ajustes que antes passavam despercebidos. Uma conversa que antes pareceria irrelevante se torna uma porta. Uma ideia simples se transforma em estratégia. Um hábito novo cria disciplina. E pouco a pouco, sua vida começa a se mover em direção ao progresso. Isso não é mágica, é foco. Empresas gigantes sabem disso há décadas. Elas dedicam energia para definir prioridades, porque entendem que aquilo que não recebe foco se perde. Quantas startups cresceram exponencialmente simplesmente por dominarem o foco? Elas cortam excessos, escolhem um objetivo claro, concentram recursos e avançam. É uma dança entre estratégia e disciplina. E, quando você pensa sobre isso, percebe que pessoas ricas fazem exatamente o mesmo em suas vidas pessoais. Não é que elas tenham mais sorte ou mais tempo, elas têm mais foco. Agora, olhe para a sua própria vida. Para onde vai sua atenção diariamente? Você acorda pensando nos problemas ou nas possibilidades? Você passa mais tempo reclamando ou criando? Você consome conteúdos que drenam sua energia ou conteúdos que te fortalecem? Você revisita erros ou projeta soluções? Você se compara com quem está pior ou aprende com quem está melhor? Estas perguntas parecem pequenas, mas revelam a direção da sua energia. E direção é destino. A mente humana tem uma característica fascinante. Ela amplifica tudo o que você repete. Se você repete medo, ela amplia medo. Se você repete coragem, ela amplia coragem. Se você repete escassez, ela amplia escassez. Se você repete prosperidade, ela amplia prosperidade. É por isso que, quando alguém decide se tornar realmente rico, a primeira mudança não é no banco, mas no foco. Ela começa a observar seus pensamentos e percebe que não pode perder tempo com aquilo que a enfraquece. Começa a escolher melhor suas conversas, porque sabe que palavras são sementes. Começa a selecionar seu ambiente, porque entende que ambientes moldam comportamentos. Começa a ser intencional com cada decisão, porque sabe que cada escolha é uma declaração de identidade. Pense em como investidores bem-sucedidos se comportam. Eles não focam no barulho, focam no essencial. Enquanto muitos ficam presos a emoções instáveis, eles mantêm o olhar no propósito. E essa clareza no foco cria riqueza. Eles não se deixam levar por distrações, porque sabem que qualquer ruído pode custar fortuna. Agora, traga isso para a sua vida.
Quantas oportunidades você já perdeu por falta de foco? Quantos projetos deixou pela metade? Quantas ideias brilhantes você iniciou com entusiasmo e abandonou por causa de distrações emocionais, externas ou mentais? Quantos ciclos de desorganização financeira? Você repetiu simplesmente porque não conseguiu manter sua atenção no que realmente importava? Mudar isso exige honestidade. Exige decidir que, pelos próximos 30 dias, você vai proteger seu foco como se fosse ouro. Vai eliminar distrações que te afastam da prosperidade. Vai reduzir ruídos. Vai dizer não para aquilo que te puxa para baixo. Vai dizer sim para aquilo que te aproxima do futuro que deseja. Vai escolher, todos os dias, direcionar sua atenção para aquilo que constrói e não para aquilo que destrói. Isso não é apenas disciplina, é amor próprio, é maturidade emocional. É consciência de que sua vida merece uma mente mais presente e menos perdida. A prosperidade não chega para quem está disperso. Ela chega para quem está desperto, para quem percebe oportunidades no meio do cotidiano, para quem não desvia a atenção do que quer construir, para quem entende que cada minuto de foco cria um movimento interno que, mais cedo ou mais tarde, se transforma em resultado externo. Você já reparou que pessoas ricas enxergam oportunidades antes de todo mundo? Não porque são geniais, mas porque estão focadas. Sua mente está treinada para perceber o que os outros ignoram. E, quando você escolhe focar no crescimento, seu cérebro começa a funcionar da mesma forma. Ele abre portas que antes estavam invisíveis. Ele conecta ideias que antes pareciam distantes. Ele organiza seu caos interno e transforma suas intenções em caminhos. Imagine viver os próximos 30 dias com foco absoluto nos seus objetivos financeiros. Imagine acordar todos os dias com a consciência clara de quem você está se tornando. Imagine sua mente tão alinhada que você passa a perceber sinais, oportunidades, inspirações, caminhos que antes pareciam fechados. Imagine sua energia completamente direcionada, sem dispersões, sem ruídos, sem medo. Imagine a força que isso teria na sua vida. Muitas pessoas passam anos tentando mudar sua realidade financeira, sem perceber que tudo o que falta é um mês de foco. 30 dias de atenção plena no que importa. 30 dias de intencionalidade. 30 dias de decisões conscientes. É assim que se cria um salto. É assim que se constrói prosperidade. E se você realmente decidir focar, algo extraordinário acontece. Sua vida começa a responder. As portas começam a se abrir. As ideias começam a fluir. As oportunidades começam a aparecer. Você começa a sentir que está no caminho certo. E não porque tudo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais alinhado. Porque sua energia finalmente encontrou direção. Porque sua mente parou de lutar contra você e começou a trabalhar a seu favor. O foco é a ferramenta mais poderosa que você tem. Ele molda seu destino, sua identidade, sua prosperidade. E a escolha de usá-lo ou desperdiçá-lo é sempre sua. Nos próximos 30 dias, essa escolha pode ser o diferencial que transforma sua vida financeira para sempre. Tópico 4. O segredo da disciplina emocional. Quem controla suas emoções, controla sua vida financeira. Existe uma verdade silenciosa sobre dinheiro que quase ninguém fala, mas que determina absolutamente tudo sobre quem prospera e quem se perde no caminho. Sua vida financeira depende diretamente da sua capacidade de controlar suas emoções. Não se trata de ser frio, insensível ou duro. Trata-se de maturidade emocional. Trata-se de aprender a fazer escolhas além do impulso, além do medo, além do desespero ou da euforia. Porque o dinheiro é profundamente emocional. A forma como você sente determina a forma como você decide. E a forma como você decide determina a vida que você vive. Pessoas que não têm disciplina emocional oscilam como montanhas russas. Quando estão felizes, gastam sem pensar. Quando estão tristes, compram para preencher vazios. Quando estão com medo, paralisam. Quando estão animadas, se arriscam sem avaliar. E essa oscilação destrói qualquer tentativa de prosperidade duradoura, porque prosperidade exige constância, exige repetição, exige calma, exige clareza. E nenhuma dessas coisas existe quando a pessoa vive sendo dominada pelas próprias emoções. Agora, observe pessoas realmente ricas. Não as caricaturas, não as versões fantasiosas que aparecem em filmes, mas as pessoas reais que construíram fortuna com inteligência emocional. Elas não tomam decisões financeiras quando estão desequilibradas. Elas não gastam para provar nada a ninguém. Elas não usam dinheiro como anestesia para a dor interna.
Elas não se desesperam em momentos de crise. Elas não se exaltam em momentos de euforia. Elas entendem que emoção é vento, e você não pode construir nada sólido em cima de vento. A disciplina emocional permite que você veja o cenário inteiro antes de agir. Ela te protege das armadilhas do imediatismo, que são talvez as maiores inimigas da prosperidade. A pessoa sem disciplina emocional pensa apenas na sensação momentânea. A pessoa com disciplina emocional pensa na consequência. Isso faz uma diferença gigantesca, porque o dinheiro responde à permanência, não ao impulso. Ele cresce com decisões repetidas, consistentes, pensadas. Ele se multiplica na vida de quem sabe esperar. Ele permanece com quem sabe segurar a própria ansiedade. Pense em quantas vezes você pode ter se prejudicado financeiramente por agir movido pela emoção do momento. Talvez tenha comprado algo caro porque estava triste e queria sentir um alívio temporário. Talvez tenha entrado em um investimento arriscado porque estava empolgado e não quis ficar de fora do que todo mundo estava comentando. Talvez tenha evitado uma oportunidade boa porque o medo falou mais alto. Talvez tenha mantido um hábito ruim porque sentiu preguiça ou desmotivação. Cada uma dessas decisões, isoladamente, parece pequena, mas somadas ao longo de meses ou anos, elas criam um padrão que aprisiona sua vida financeira. Agora imagine se você tivesse disciplina emocional suficiente para observar seus impulsos sem agir automaticamente. Imagine ter consciência o bastante para perceber quando a tristeza quer te fazer gastar, quando a euforia quer te fazer arriscar, quando o medo quer te fazer paralisar. Imagine ter força interna para respirar, analisar, decidir com calma, mesmo quando sua emoção pede pressa. Isso mudaria completamente sua vida financeira, porque no fundo, prosperidade é um jogo de decisões. E decisões são moldadas pela forma como você gerencia suas emoções. Há uma razão pela qual tantos milionários falam sobre autocontrole. Eles aprenderam na prática que quem não domina a si mesmo nunca dominará suas finanças. Grandes fortunas não são construídas apenas com inteligência técnica, mas com inteligência emocional. Jorge Paulo Lemann mesmo já afirmou várias vezes que, para crescer, é preciso manter a mente estável em ambientes instáveis. E isso vale tanto para empresas quanto para a vida pessoal. O mercado oscila, a economia oscila, os ciclos oscilam. A única coisa que não pode oscilar demais é você. E aqui entra o ponto mais poderoso deste tópico. Controlar suas emoções não significa reprimi-las. Significa não entregar sua vida para elas. Significa sentir, entender e decidir com consciência. Significa olhar para seu medo e dizer: eu te escuto, mas você não vai me impedir. Significa olhar para sua empolgação e dizer: eu te celebro, mas você não vai me dominar. Significa olhar para sua ansiedade e dizer: você está aqui, mas eu continuo no comando. Essa capacidade muda tudo, porque ela cria um espaço interno entre o que você sente e o que você faz. E é nesse espaço que nasce a prosperidade. É ali que nascem as melhores decisões da sua vida. É ali que você deixa de viver reagindo e começa a viver construindo. É ali que você para de ser empurrado pela vida e passa a direcioná-la. E quando você direciona, sua energia muda, seu comportamento muda, suas escolhas mudam, seu futuro muda. Imagine viver os próximos 30 dias com disciplina emocional. Imagine perceber um impulso e escolher esperar um pouco antes de agir. Imagine observar um medo e escolher aprender um pouco mais antes de recuar. Imagine sentir vontade de gastar, mas escolher priorizar seu objetivo. Imagine ter a maturidade emocional que pessoas prósperas têm. Isso não só transformaria seu dinheiro, transformaria sua vida inteira. E a verdade é que você já tem essa força dentro de si. Talvez ela esteja adormecida, sufocada por anos de reatividade emocional, mas ela está aí. E quando você desperta essa força, você não apenas melhora sua relação com o dinheiro, você melhora sua relação com você, com sua vida, com seu propósito, porque prosperidade é, antes de tudo, equilíbrio interno. Nos próximos 30 dias, sempre que uma emoção tentar te sabotar, lembre-se deste tópico. Lembre-se de que prosperidade é construída por quem sabe sentir, mas também sabe decidir. Por quem sente intensamente, mas não se perde no sentimento. Por quem vive com o coração aberto, mas com os pés firmes no chão. Porque, no fim das contas, quem controla suas emoções, controla seu destino. Tópico 5. A lei dos pequenos passos. A maior riqueza começa nas menores decisões. Existe um equívoco que impede milhões de pessoas de prosperarem.
A crença de que riqueza é construída apenas com grandes mudanças, grandes oportunidades, grandes salários, grandes investimentos ou grandes golpes de sorte. Essa visão cria uma sensação de distância, como se a prosperidade fosse um território reservado apenas aos que já nasceram próximos dela. Mas a realidade é completamente diferente. A verdadeira riqueza não surge de momentos grandiosos, mas de pequenos passos consistentes. São escolhas minúsculas, quase imperceptíveis, repetidas todos os dias, que constroem o tipo de futuro que muita gente admira, mas poucas pessoas têm disciplina suficiente para criar. Quando você observa histórias de pessoas que se tornaram milionárias a partir do zero, percebe um padrão absoluto. Nenhuma delas esperou por algo extraordinário para começar. Elas começaram com o que tinham, onde estavam, com o que sabiam naquele momento. Começaram pequeno, mas começaram. E esse início, por mais simples que fosse, continha a semente da transformação. Warren Buffett começou investindo pequenas quantias. Louis Barsi começou comprando ações baratas com o pouco que ganhava. Sidney Weinberg, que começou como faxineiro da Goldman Sachs e chegou a presidente da empresa, iniciou sua jornada fazendo pequenos gestos de excelência, muito antes de qualquer reconhecimento. Pequenos passos abriram caminhos gigantescos. A ciência comportamental confirma isso. O cérebro humano adora progresso, não importa o tamanho. Quando você realiza pequenas ações diariamente, cria um ciclo de reforço positivo. Seu cérebro entende que você está evoluindo e, por isso, aumenta sua motivação interna. E esse processo, repetido ao longo de dias, semanas e meses, cria explosões de resultados que parecem súbitas para quem vê de fora, mas são totalmente previsíveis para quem estava dando pequenos passos por dentro. O problema é que a maioria das pessoas subestima o poder dos pequenos passos. Elas querem mudanças rápidas, soluções instantâneas, resultados imediatos. E como não conseguem ver impacto imediato nas pequenas ações, desistem delas antes que produzam resultado. Mas a prosperidade não responde à pressa, ela responde à consistência. Uma pessoa que economiza um valor pequeno todos os dias, durante anos, cria um hábito financeiro poderoso e gera capital suficiente para investir. Uma pessoa que dedica 15 minutos diários para estudar finanças, investimentos, comportamento humano ou autoconhecimento se torna, inevitavelmente, mais sábia e preparada do que a maioria. Uma pessoa que elimina um único gasto desnecessário por vez, ao longo de meses, cria espaço mental e financeiro para crescer. Cada pequeno passo é um tijolo, e juntos eles constroem uma fortaleza. Mas existe também um aspecto emocional profundo nos pequenos passos. Eles devolvem o controle às pessoas. Quando você acredita que só grandes movimentos podem transformar sua vida, acaba esperando eternamente pelo momento certo, pela condição ideal, pela grande oportunidade. E essa espera gera paralisia. Os pequenos passos, por outro lado, quebram essa paralisia. Eles mostram que você não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa mover-se um pouco a cada dia. Eles criam um movimento interno. Eles despertam sua identidade de construtor, não de espectador. E, quando esse movimento começa, fica cada vez mais difícil voltar ao estado antigo de estagnação. Pense em quantas áreas da sua vida poderiam ter mudado se você tivesse dado pequenos passos antes. Pense nos livros que poderia ter lido, nos investimentos que poderia ter iniciado, nos hábitos que poderia ter construído, na organização financeira que poderia ter alcançado, se não tivesse subestimado o poder do pequeno. A verdade é que muitos dos resultados que você deseja hoje já estariam presentes na sua vida, se, lá atrás, você tivesse começado pequeno. Mas isso não é motivo de culpa, é motivo de despertar. Porque agora você entende a regra fundamental. Tudo que você faz repetidamente, mesmo que pequeno, se transforma em algo grande. É um processo inevitável, e esse processo funciona especialmente bem quando falamos de dinheiro. Pessoas que se tornam ricas, mesmo ganhando pouco no início, são aquelas que entendem que o mais importante não é o valor absoluto que possuem, mas o hábito de construir. Elas não começam investindo milhares, começam investindo o que é possível. Elas não começam sabendo tudo, começam estudando poucos minutos por dia. Elas não começam com uma vida financeira impecável, começam organizando um aspecto de cada vez. E esse acúmulo de passos cria uma base tão sólida que quando oportunidades maiores surgem, elas já estão prontas para aproveitá-las. É por isso que tantas pessoas, quando finalmente prosperam, afirmam que a maior mudança não foi o dinheiro em si,
mas a disciplina construída ao longo do caminho. Porque riqueza não é um evento, é uma identidade formada de centenas de pequenas decisões diárias. E quando você começa a incorporar essas decisões, sua vida se torna inevitavelmente mais próspera. Você começa a se ver como alguém capaz de construir, alguém que avança, alguém que se compromete, alguém que merece prosperar. E essa mudança interna faz com que cada pequeno passo pareça significativo. Nos próximos 30 dias, você pode transformar completamente sua relação com o dinheiro se adotar a lei dos pequenos passos. Começar com valores pequenos. Começar estudando poucos minutos por dia. Começar organizando pequenas áreas da sua vida. Começar tomando decisões simples, mas conscientes. A força está no começo, mesmo que humilde, porque o universo responde ao movimento, não ao tamanho do movimento. Responde à intenção, não à perfeição. Responde ao compromisso, não ao espetáculo. Imagine como sua vida estará daqui a um ano se você decidir hoje que vai avançar um pouco todos os dias. Imagine a riqueza emocional, mental e financeira que você terá acumulado. Imagine a confiança que terá desenvolvido. Imagine a força interna que terá construído. Quando você escolhe os pequenos passos, escolhe o caminho mais seguro, mais inteligente e mais poderoso rumo à prosperidade. E, passo a passo, você se torna exatamente a pessoa que sempre quis ser. Tópico 6. A mudança invisível. Como suas crenças secretas definem sua realidade financeira. Há forças silenciosas atuando dentro de você todos os dias, moldando sua relação com o dinheiro, suas decisões, seus limites e principalmente seu destino financeiro. Essas forças não são externas, não são econômicas, não são políticas. Elas existem dentro da sua mente, muito antes de qualquer situação concreta aparecer na sua vida. São suas crenças, especialmente aquelas que você nem percebe que carrega. São as histórias internas que você repete sem questionar, mas que determinam até onde você permite que sua vida avance. E quando falamos de prosperidade, são essas crenças invisíveis que definem se você vai crescer ou se vai permanecer exatamente onde está. A mente humana é programável. Desde a infância, você absorve ideias, frases, emoções, medos, observações e comportamentos que moldam sua forma de ver o dinheiro. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é perigoso, sua mente vai te proteger daquilo que considera perigoso. Se cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, ela vai transformar cada tentativa em luta. Se cresceu vendo conflitos familiares por causa de dinheiro, ela vai associar prosperidade a estresse. Se cresceu acreditando que pessoas ricas são egoístas ou desonestas, ela vai te impedir de prosperar para que você continue sendo uma boa pessoa, de acordo com o padrão emocional que aprendeu. Essas narrativas internas podem parecer banais, mas governam praticamente todas as decisões financeiras que você toma, desde como você gasta até como você investe, desde quanto você cobra pelo seu trabalho até quais oportunidades você acredita que merece. O problema é que essas crenças geralmente são inconscientes. Elas ficam escondidas nas camadas mais profundas da mente, agindo como algoritmos que definem seus comportamentos sem que você perceba. E por isso, muitas pessoas vivem repetindo os mesmos ciclos financeiros. Ganham, gastam, se arrependem, se esforçam, melhoram um pouco, voltam para o padrão anterior e nunca conseguem entender por que, apesar de tanto esforço, sua vida financeira não avança como gostariam. A resposta não está no esforço, está nas crenças que sabotam esse esforço. Não adianta colocar energia em uma direção se suas crenças te puxam para outra. Pense em alguém que decide aprender a investir. Ela assiste vídeos, lê livros, conversa com pessoas, se anima, sente esperança, se inscreve em cursos. Mas na hora de aplicar na prática, o medo paralisa. A crença escondida diz: você vai perder tudo. Isso não é para você. Melhor esperar. Depois, você vê isso. E essa pessoa adia. Meses passam, anos passam, e nada muda. Não por falta de capacidade, mas por causa da crença secreta de que prosperar é arriscado demais. Pense em alguém que tem dificuldade em guardar dinheiro. Sempre que consegue juntar um pouco, aparece um gasto inesperado, um desejo súbito, uma compra impulsiva, uma necessidade emocional de aliviar tensão. E tudo se vai. Por trás disso, existe uma crença de que dinheiro não fica, dinheiro sempre some. Eu nunca consigo guardar nada. E o cérebro, fiel às próprias narrativas, cria comportamentos que confirmam essa expectativa.
Agora, pense em pessoas extraordinariamente prósperas. Observe como falam de dinheiro com serenidade, como tomam decisões com clareza, como acreditam profundamente que são capazes de crescer, como se sentem confortáveis com a ideia de ganhar mais, como se veem como pessoas de valor. Essa postura não nasceu do nada. Ela foi construída, e muitas vezes reconstruída, ao longo da vida. Oprah, por exemplo, teve que ressignificar completamente suas crenças sobre merecimento. Vinda de um ambiente de extrema pobreza, ela precisou quebrar a narrativa de que sua vida estava destinada a sofrimento. Ela começou a acreditar que merecia prosperar, que sua voz tinha valor, que sua história poderia inspirar milhões. E essa mudança interna criou um movimento externo gigantesco. O mesmo vale para empresários como Lehman. Ele sempre acreditou que poderia crescer mais, aprender mais, construir mais. Essa crença o guiou. Ela moldou sua visão. Ela sustentou decisões que pareciam arriscadas demais para outros. Mas, para ele, o crescimento era natural. Sua crença interna dizia que era possível, e a realidade externa respondeu. Esse é o ponto central deste tópico. Sua vida financeira atual é um reflexo das crenças que você carrega, não da sua capacidade. Muitas pessoas extremamente capazes vivem muito abaixo do seu potencial porque carregam crenças de limitação, medo e escassez. Enquanto outras, com capacidades técnicas menores, prosperam porque carregam crenças fortalecedoras, expansivas e alinhadas à abundância. A mente cria o campo onde o dinheiro opera. Se esse campo é fértil, o dinheiro cresce. Se é árido, o dinheiro escapa. Mas existe algo ainda mais poderoso. Crenças podem ser mudadas. Elas não são sentenças, não são verdades absolutas, não são estruturas fixas. São apenas ideias que foram repetidas por tanto tempo que se tornaram parte da sua identidade. E da mesma forma que foram criadas, podem ser substituídas. A chave para isso está na consciência. Você precisa começar a perceber as frases que repete automaticamente. Precisa observar seus pensamentos quando o assunto é dinheiro. Precisa identificar quais emoções surgem quando você pensa em enriquecer. Precisa reconhecer os medos que te impedem de avançar. Por quê? Quando você traz uma crença inconsciente para a luz da consciência, ela perde poder. Você começa a questioná-la. Começa a perceber que ela foi apenas emprestada de alguém, não criada por você. Começa a sentir que talvez exista um caminho diferente. E quando essa reprogramação começa, tudo muda. Você passa a agir de forma mais estratégica, passa a tomar decisões financeiras com mais coragem, passa a se permitir ganhar mais, passa a se ver como alguém capaz de construir riqueza, passa a vibrar em uma energia que atrai mais oportunidades. E lentamente, sua vida externa começa a refletir essa nova estrutura interna. É como se você estivesse mudando a fundação de uma casa, primeiro por dentro, depois por fora. E quanto mais profunda a mudança interna, mais forte será a mudança externa. Imagine como sua vida seria se suas crenças fossem alinhadas à prosperidade. Imagine acordar todos os dias acreditando que você merece crescer, que você é capaz de aprender, que você pode construir algo incrível, que toda ação que você toma aproxima você da vida que deseja. Imagine não sentir culpa por ganhar mais, nem medo de perder, nem vergonha de prosperar. Imagine agir com liberdade emocional, confiança interna e clareza mental. Essa transformação começa dentro de você e pode começar hoje. Nos próximos 30 dias, suas crenças serão o alicerce mais importante da sua jornada financeira. O dinheiro vai responder ao que você acredita ser possível. E se você decidir mudar suas crenças, estará, na verdade, decidindo mudar sua vida. Porque toda riqueza nasce no mesmo lugar, na mente de quem acredita ser capaz de criá-la. Tópico 7. O poder do ambiente. Você se torna igual à energia que te cerca. Existe um princípio universal que molda silenciosamente o destino financeiro de qualquer pessoa, independentemente da classe social, nível de estudo ou histórico de vida. Você se torna parecidíssimo com o ambiente que frequenta. Seu comportamento, suas emoções, seu padrão de pensamento, suas decisões financeiras, sua visão do futuro, tudo isso é influenciado, alimentado e moldado pelo espaço físico, mental e emocional no qual você vive. As pessoas gostam de acreditar que são totalmente independentes, que suas escolhas são puramente racionais, que sua personalidade é sólida o suficiente para resistir à influência externa. Mas a ciência do comportamento humano, a psicologia social e décadas de estudos sobre desenvolvimento mostram a mesma conclusão. Ninguém prospera sozinho.
O ambiente é uma força tão poderosa que pode multiplicar ou destruir qualquer chance de crescimento financeiro. Quando você convive em ambientes onde o dinheiro é visto como algo escasso, perigoso ou inalcançável, sua mente absorve essa energia como uma verdade. Quando você está cercado de pessoas que vivem reclamando, repetindo padrões de dívidas, falando que a vida é injusta e que nada melhora, essa vibração contínua reprograma sua percepção de realidade. Não porque você queira, mas porque o cérebro humano aprende através de imitação emocional. Ele capta o clima do ambiente e o traduz como norma. E quando a norma é sofrimento financeiro, sua vida começa a seguir o mesmo padrão, mesmo que você tenha sonhos completamente opostos. Agora, pense em ambientes de prosperidade, empresas prósperas, comunidades de empreendedores, grupos de estudo, reuniões de grandes investidores, famílias que cultivam crescimento, pessoas que falam de futuro com brilho nos olhos. Nesses ambientes, a energia é outra, a conversa é outra, a vibração é outra, as expectativas são outras. Lá, é normal falar de investimentos, é normal falar de crescimento, é normal sonhar, é normal prosperar. E é por isso que quem entra nesses ambientes tende a evoluir rapidamente, não porque se torna mais inteligente, mas porque a normalidade muda. O que antes parecia distante, impossível ou coisa de outro mundo, passa a ser o padrão natural do grupo. E nós, como seres humanos, buscamos pertencer. Ajustamos nossa vibração para a vibração do ambiente. Observe figuras como Steve Jobs, que cresceu no Vale do Silício. A genialidade dele existia, claro, mas foi o ambiente que expandiu essa genialidade. Ele cresceu perto de empresas inovadoras, perto de pessoas que ousavam, perto de tecnologias nascendo. Da mesma forma, grandes investidores muitas vezes surgem em cidades onde o mercado financeiro é efervescente. Grandes empreendedores surgem em ecossistemas que estimulam risco, inovação e aprendizado. O ambiente molda expectativas e as expectativas moldam resultados. Mas esse conceito não vale apenas para situações grandiosas. Ele vale para a sua vida agora, exatamente onde você está. Pense nas pessoas com quem você convive diariamente. Elas falam de crescimento ou de problemas? Elas alimentam sonhos ou medos? Elas te incentivam a expandir ou te puxam de volta para o campo da preocupação constante? Pense nos conteúdos que você consome. Eles te fortalecem ou te drenam? Eles elevam sua energia ou te deixam pesado? Pense nos lugares que frequenta. Eles te inspiram ou te estagnam? Muita gente não prospera porque vive em ambientes que sabotam a prosperidade, não por maldade das pessoas, mas porque esses ambientes carregam padrões energéticos e emocionais de escassez. E quando você está imerso nesses padrões por anos, sua vibração interna se adapta a eles. Você passa a se comportar como o ambiente ensina, passa a acreditar no que o ambiente repete, passa a viver dentro dos limites que o ambiente impõe, e com o tempo, começa a achar que essa é a única realidade possível. Mas existe algo libertador nisso tudo. Você pode mudar sua vida mudando seu ambiente. E não estou falando apenas de lugares físicos, estou falando de espaços emocionais, mentais e vibracionais. Você pode escolher conviver com pessoas que falam de futuro, pode escolher seguir criadores de conteúdo que inspiram, pode escolher consumir livros que expandem sua consciência, pode escolher participar de grupos que pensam grande, pode escolher trabalhar sua energia interna para elevar sua vibração, pode escolher sair de conversas que te diminuem, pode escolher afastar-se de ambientes que drenam sua força vital. Essa mudança de ambiente cria um impacto tão profundo que muitas vezes é a virada de chave que faltava. Porque quando você entra em um ambiente que vibra prosperidade, você começa a perceber que não estava errando, não era incapaz, não te faltava inteligência, te faltava apenas estar cercado pelos estímulos certos. O ambiente certo começa a te mostrar caminhos que você nunca tinha visto, começa a despertar habilidades que você não sabia que tinha, começa a abrir portas que antes você nem sabia que existiam. E existe algo mais profundo ainda. O ambiente, mais do que qualquer coisa, define o que você acredita ser possível. Quando você vive em um ambiente que vibra medo, você se encolhe. Quando vive em um ambiente que vibra progresso, você se expande. Quando vive em um ambiente que vibra escassez, você duvida. Quando vive em um ambiente que vibra coragem, você tenta. Quando vive em um ambiente que vibra sonho, você cria. É uma dança energética contínua entre o que você absorve e o que você manifesta. Pense em sua vida futura, daqui a 5 anos.
Imagine que sua prosperidade depende apenas de uma coisa: a qualidade dos ambientes nos quais você escolhe se mover. Que ambientes você precisa deixar? Quais ambientes precisa buscar? Quais pessoas precisam fazer mais parte da sua vida? Quais precisam fazer menos? Quais conversas você precisa alimentar? Quais conversas precisa abandonar? Esses ajustes, ainda que sutis, têm um poder gigantesco de reorientar sua trajetória financeira. Nos próximos 30 dias, você pode fazer um experimento. Observe seu ambiente de forma honesta e profunda. Perceba como ele te influencia. Perceba como você sai de certos lugares mais leve ou mais pesado. Perceba como certas pessoas te inspiram e outras te drenam. Perceba como certos conteúdos elevam sua vibração e outros te desanimam. E então, com coragem, comece a ajustar. Escolha ambientes que te elevam, ainda que inicialmente pareça estranho. Escolha ambientes onde prosperidade é normal. Escolha ambientes onde sonhar é natural. Escolha ambientes onde crescer é esperado. Porque no fim das contas você não se torna aquilo que deseja, você se torna aquilo que absorve todos os dias. Seu ambiente é o solo onde sua mente se enraiza. E se você plantar sua vida em solo fértil, não existe limite para o tamanho da árvore que pode crescer. Tópico 8. O círculo das oportunidades. Como suas conexões abrem portas que o dinheiro ainda não pode abrir. Existe um elemento decisivo na construção da prosperidade que muitas pessoas subestimam até perceberem, tarde demais, que ele era o elo que faltava. Esse elemento são as conexões, os relacionamentos, as pessoas que entram na sua vida e as portas que elas podem abrir, não apenas através de indicações ou oportunidades explícitas, mas através da energia que carregam, do conhecimento que compartilham, da visão que ampliam, da confiança que despertam em você. Prosperidade não é apenas uma jornada individual, é também uma jornada relacional. Você cresce quando está cercado de pessoas que crescem. Você prospera quando está cercado de pessoas que prosperam. Você se expande quando está cercado de pessoas que acreditam em expansão. A verdade é que oportunidades não caem do céu. Elas vêm de pessoas. Cada emprego, cada parceria, cada cliente, cada mentor, cada insight transformador, tudo isso passa por pessoas. E ao longo da vida, existe uma lei silenciosa que todos os grandes líderes, empreendedores e milionários conhecem. Sua vida financeira sempre será proporcional à qualidade das conexões que você cultiva. Isso não quer dizer interesse ou manipulação. Pelo contrário, significa reconhecer que pessoas são pontes, faróis, atalhos e espelhos. São elas que mostram possibilidades que você não havia imaginado. São elas que te puxam para cima quando você começa a desistir. São elas que te inspiram com exemplos reais de superação. São elas que te apresentam caminhos que, sozinho, você levaria anos para descobrir. Pense em quantas histórias de sucesso começaram com uma conexão aparentemente pequena. Walt Disney, antes de construir seu império, encontrou apoio em pessoas que acreditaram em seu talento muito antes que o mundo o reconhecesse. Steve Jobs só conseguiu expandir suas ideias porque estava cercado de mentes brilhantes que complementavam o que ele via. Oprah só conseguiu elevar sua carreira quando encontrou mentores que a ajudaram a ver força onde antes ela só via dor. Em todos esses casos, as conexões foram decisivas. Não substituíram o talento ou o esforço, mas amplificaram ambos de forma exponencial. E o mais interessante é que conexões não são apenas sobre quem você conhece, são também sobre quem você permite te conhecer. Muitas pessoas têm talentos extraordinários, visões transformadoras e capacidades únicas, mas vivem escondidas, isoladas, silenciosas, sem se colocarem no mundo. Elas se convencem de que precisam estar prontas antes de se conectarem com outras pessoas. Esperam ter mais dinheiro, mais experiência, mais segurança, mais clareza. Enquanto isso, oportunidades passam diante de seus olhos, porque o mundo não se conecta com o que está escondido. O mundo se conecta com quem aparece. E aparecer não significa ser perfeito, significa ser visível. Conexões também são profundamente energéticas. Quando você se cerca de pessoas que sonham, sua alma lembra que também pode sonhar. Quando você convive com pessoas disciplinadas, sua mente aprende disciplina. Quando você se aproxima de pessoas que acreditam em prosperidade, sua energia internaliza essa vibração. Nós espelhamos o comportamento, a visão e a vibração daqueles com quem convivemos. É por isso que grandes empresários costumam dizer que sua maior riqueza não é o dinheiro acumulado,
mas a rede de pessoas com quem podem contar. São essas pessoas que enriquecem a mente, e a mente, enriquecida, enriquece tudo ao redor. Mas o contrário também é verdadeiro. Viver cercado de pessoas sem ambição, sem visão, sem esperança, sem disciplina, sem generosidade emocional, cria um campo de estagnação. Não porque essas pessoas sejam ruins, mas porque carregam uma energia que te mantém pequeno. Elas desestimulam sonhos porque abandonaram os próprios. Elas criticam ambições porque têm medo das suas. Elas questionam suas escolhas porque não tiveram coragem de fazer as delas. E, se você permanece nesse círculo por tempo demais, começa a encolher sua própria luz para caber dentro da limitação do ambiente. Começa a se convencer de que pedir pouco da vida é mais seguro. Começa a acreditar que seu lugar é menor do que realmente é. O círculo das oportunidades não é sobre cortar pessoas. É sobre ajustar seu campo vibracional. É sobre escolher estar mais próximo de quem vibra alto. É sobre se permitir aprender com quem já trilhou caminhos que você deseja trilhar. É sobre se aproximar de pessoas que te dão coragem para ser maior do que suas próprias desculpas. É sobre criar laços com pessoas que te mostram todos os dias que prosperidade não é arrogância, é evolução. E assim como o ambiente influencia seu estado emocional, suas conexões influenciam seu estado de possibilidade. É ao conversar com pessoas prósperas que você percebe que ganhar mais não é pecado. É ao observar pessoas que constroem riqueza com ética e propósito que você percebe que prosperidade é uma expressão de quem você se torna, não do que você possui. É ao ouvir histórias reais de superação que você descobre que seu sonho não é exagerado. É necessário. Conexões despertam coragem. Conexões despertam clareza. Conexões despertam movimento. Imagine os próximos 30 dias da sua vida como um período de expansão relacional. Imagine que você decide se aproximar de pessoas que te inspiram. Imagine que você envia mensagens, participa de grupos, comenta em conteúdos que te elevam, faz perguntas, busca aprender, se coloca disponível para crescer. Imagine que você se permita ser visto, ouvido e reconhecido. Imagine que, pela primeira vez, você decide conscientemente cultivar conexões que te conduzem para a vida que você deseja construir. Isso não apenas abre portas, abre caminhos inteiros. O círculo das oportunidades não é formado por pessoas perfeitas. É formado por pessoas em movimento, pessoas que querem mais, que buscam mais, que evoluem mais. Pessoas que acreditam no poder do crescimento coletivo. Pessoas que entendem que quando alguém cresce, a energia ao redor se expande e todos se beneficiam. Quando você entra nesse círculo, não apenas recebe oportunidades, você também se torna uma. Você vira fonte de inspiração, ponte para outras pessoas, espelho de possibilidades. E quando sua vida atinge esse nível de alinhamento relacional, algo mágico acontece. Prosperidade deixa de ser uma busca solitária e se torna uma troca. Você cresce porque recebe e porque oferece. Você prospera porque se conecta e porque compartilha. A abundância se multiplica porque passa por você e segue adiante, criando um ciclo infinito de expansão. Nos próximos 30 dias, esteja atento às pessoas que cruzam seu caminho. Ouça mais, observe mais. Permita-se entrar em conversas que antes teria evitado por insegurança. Permita-se ser guiado por pessoas que podem ver em você o que você ainda não vê. Permita-se construir laços que se transformam em oportunidades. Porque, no fim das contas, sua conexão mais importante é com quem te lembra, todos os dias, que você nasceu para prosperar. Tópico 9. O valor do tempo. Quem domina o tempo domina a própria riqueza. Existe um princípio silencioso e implacável que separa pessoas que prosperam daquelas que passam a vida estagnadas, correndo atrás do prejuízo, sempre ocupadas, mas raramente produtivas. Esse princípio é simples, mas transformador. Quem domina o tempo domina a própria riqueza. O tempo é o único recurso verdadeiramente democrático da vida. Todos têm 24 horas por dia. Milionários, bilionários, líderes globais, empreendedores comuns e pessoas que ainda lutam para encontrar seu rumo. A diferença entre quem cresce e quem apenas sobrevive não está no quanto elas trabalham, mas na forma como utilizam o próprio tempo. E quando você entende isso profundamente, percebe que sua vida financeira atual é, de certa forma, um reflexo da maneira como você tem usado seus dias, suas horas, sua energia e sua atenção. O tempo é um dos elementos mais valiosos da prosperidade, porque ele determina o que você prioriza. Ele revela, na prática, quais são suas verdadeiras escolhas,
e não apenas seus desejos. Muitas pessoas dizem que querem ser ricas, que querem crescer, que querem investir, que querem empreender, que querem mudar de vida. Mas quando analisamos como elas usam o tempo, percebemos que quase nada do que elas fazem diariamente sustenta aquilo que dizem querer. Elas gastam horas consumindo conteúdos que não agregam, vivendo no automático, repetindo rotinas que drenam energia, permitindo que outras pessoas ditem seus ritmos, sem perceber que, enquanto isso, estão desperdiçando o ativo mais importante da prosperidade: o próprio tempo. Pessoas ricas e prósperas têm uma relação totalmente diferente com o tempo. Elas tratam cada minuto como um investimento, não como algo rígido, mas como algo sagrado. Elas entendem que todo grande resultado começa na forma como você organiza a sua vida diária. Você não constrói riqueza com um único grande movimento. Constrói com pequenas escolhas repetidas ao longo de semanas, meses e anos. E essas escolhas só acontecem quando existe intenção no uso do tempo. Sem intenção, o dia passa, a semana passa, o mês passa e a vida passa. E quando você se dá conta, está exatamente no mesmo lugar de antes, com a única diferença de que está mais cansado. Pense em exemplos como Elon Musk, que administra empresas gigantes e projetos quase impossíveis, e mesmo assim consegue multiplicar sua produtividade. Ou como Warren Buffett, que dedica a maior parte de seu tempo a estudar e pensar, não a correr de um compromisso para outro. Ou ainda como grandes líderes que constroem negócios enormes, mas mantêm clareza mental e foco porque aprenderam a proteger seu tempo como se fosse uma fortaleza. Essas pessoas não são mais inteligentes do que você. Elas simplesmente entenderam que o tempo, quando usado com intenção, se transforma em riqueza. Mas existe algo ainda mais fascinante sobre o tempo. Ele revela suas crenças. Quando você procrastina, não é falta de vontade. É falta de clareza interna ou medo disfarçado. Quando você se ocupa demais sem realmente produzir, não é falta de capacidade, é falta de direção. Quando você preenche seu tempo com distrações, não é falta de disciplina, é falta de consciência sobre o próprio valor. O uso que você faz do seu tempo diz mais sobre suas crenças do que qualquer discurso. Ele mostra se você acredita que merece crescer ou não, se acredita que tem algo importante para construir ou não, se acha que sua vida tem valor ou não. Muitas pessoas têm medo do tempo porque, inconscientemente, têm medo do próprio potencial. Elas se escondem atrás da falta de tempo para justificar a falta de resultados. Dizem que não conseguem estudar porque não têm tempo. Dizem que não conseguem organizar suas finanças porque não têm tempo. Dizem que não conseguem investir porque não têm tempo. E essa narrativa as aprisiona em ciclos de estagnação. Mas a verdade é simples: o tempo não falta para ninguém. O que falta é intenção. O que falta é coragem para reorganizar prioridades. O que falta é perceber que cada minuto desperdiçado é um minuto que poderia estar construindo a vida que você deseja. Imagine agora como seria sua vida se você decidisse tratar seu tempo com o mesmo respeito que pessoas altamente prósperas tratam. Imagine acordar cada dia sabendo exatamente o que é prioridade. Imagine diminuir pela metade o tempo gasto com distrações que não agregam. Imagine dedicar meia hora por dia para aprender algo que realmente transforma seu futuro. Imagine reservar momentos específicos para organizar suas finanças, revisar seus gastos, planejar seus investimentos, estudar sobre prosperidade. Imagine proteger seu tempo de conversas que te drenam, de ambientes que te atrasam, de compromissos que não te pertencem. Imagine viver com a consciência de que cada segundo é uma semente. Essa mudança de uso do tempo não transforma apenas sua agenda, ela transforma sua identidade. Quando você começa a respeitar seu tempo, começa a respeitar a si mesmo. Quando começa a dizer não para aquilo que não te leva para frente, começa a dizer sim para a vida que realmente deseja construir. Quando escolhe usar o tempo de forma intencional, ativa uma energia interna que impulsiona tudo ao seu redor. Você passa a agir com propósito, a pensar com clareza, a decidir com firmeza, a sentir que sua vida está finalmente caminhando para algum lugar. E existe outro ponto essencial. Prosperidade não está em trabalhar mais, mas em trabalhar melhor. A cultura da exaustão fez muitas pessoas acreditarem que só será bem-sucedido quem trabalha até o limite do próprio corpo. Mas isso não é verdade. Pessoas prósperas protegem sua energia. Entendem que descanso não é perda de tempo, mas investimento. Sabem que criatividade não nasce na pressa, mas no silêncio.
Sabem que decisões importantes não podem ser tomadas quando a mente está saturada. Sabem que o tempo de qualidade vale mais do que horas intermináveis de ocupação produtiva apenas na aparência. Se você deseja mudar sua vida financeira, começar pelo tempo é uma das decisões mais inteligentes que pode tomar. Porque quando você administra bem o tempo, tudo muda. Seus hábitos mudam, sua mentalidade muda, sua energia muda, sua produtividade muda, sua capacidade de construir riqueza muda. Você começa a perceber que tinha muito mais poder do que imaginava. Começa a entender que a vida não está te atrasando. Você é quem pode acelerar ou desacelerar seu próprio destino. Imagine os próximos 30 dias como um laboratório de transformação do tempo. Imagine escolher conscientemente onde cada minuto será investido. Imagine parar de desperdiçar energia em distrações que te roubam possibilidades. Imagine se aproximar de pessoas que valorizam o próprio tempo. Imagine criar rituais diários que fortalecem sua mentalidade. Imagine finalmente viver com a sensação de que está construindo algo real, sólido e expansivo. O tempo é seu maior aliado ou seu maior sabotador. Ele pode ser a ponte para a prosperidade ou a corrente que te mantém preso. Tudo depende do que você decide fazer com ele, porque no fim das contas, controlar o tempo é controlar sua história, e controlar sua história é controlar sua riqueza. Tópico 10. O renascimento financeiro, a virada que começa dentro de você. Chegamos ao ponto mais profundo desta jornada. Depois de atravessar identidade, emoções, foco, crenças, ambiente, conexões, tempo e tantos outros pilares invisíveis, existe uma verdade final que precisa ser dita com todas as letras. Nada muda na sua vida financeira até que você decida, de forma radical e definitiva, que está pronto para renascer. É um renascimento silencioso, íntimo, que não depende da aprovação de ninguém, que não precisa ser anunciado, que não tem glamour externo. É um renascimento que acontece no momento em que você decide que a versão antiga de si mesmo já cumpriu seu papel, já te ensinou o que precisava, já carregou o peso que conseguiu, mas não pode mais te acompanhar nos próximos passos. Porque existe algo maior pedindo passagem. Existe uma vida inteira esperando para ser vivida através de você. Riqueza não é apenas dinheiro, é consciência, é presença, é maturidade emocional, é clareza de propósito, é autoconhecimento, é coragem, é a capacidade de colocar sua energia onde importa e retirar sua energia de tudo que te destrói. É transformar suas dores em combustível, seus medos em direção, seus limites em degraus. E, acima de tudo, é assumir a responsabilidade absoluta pela própria trajetória. Não responsabilidade pesada, de culpa ou autopunição, mas responsabilidade leve, que liberta, que devolve o controle das próprias escolhas, que te permite perceber que você sempre teve muito mais poder do que imaginava. Quando pessoas comuns alcançam prosperidade real, não foi porque alguém abriu uma porta mágica, foi porque elas abriram uma porta interna. Uma porta que, muitas vezes, estava trancada há anos. Essa porta se abre quando você olha para si mesmo com honestidade e coragem e diz: eu reconheço onde estive, reconheço o que vivi, reconheço o que aprendi, mas agora escolho crescer. Esse ato, por mais simples que pareça, é revolucionário. É um rompimento com padrões antigos que talvez tenham guiado sua vida por décadas. É um corte energético com crenças que não fazem mais sentido. É uma liberação emocional de tudo que te manteve pequeno. É uma afirmação silenciosa de que você merece mais. Imagine por um instante quem você seria se todos os limites criados pela sua mente desaparecessem. Quem você seria se não tivesse medo de crescer? Se não tivesse medo de perder? Se não tivesse medo de decepcionar? Se não tivesse medo de errar? Imagine o peso que sairia dos seus ombros. Imagine o espaço que se abriria dentro de você. Imagine a leveza, a força, a clareza, a coragem. Imagine quanta energia você teria para construir a vida que realmente deseja. Esse é o renascimento financeiro, um processo de libertação interna. E ninguém faz isso por você. Você é o único capaz de atravessar essa porta. Ao longo da história, pessoas que criaram fortunas gigantescas tiveram algo em comum. Todas passaram por um momento de virada. Um momento em que olharam para a própria vida e perceberam que, se continuassem ali, nada mudaria. Oprah teve essa virada quando entendeu que sua história não a definiria. Lehman teve essa virada quando percebeu que podia construir algo muito maior do que qualquer pessoa esperava dele.
Nelson Mandela, mesmo não sendo um exemplo financeiro, teve essa virada quando entendeu que sua liberdade interna era maior do que qualquer prisão externa. A virada é sempre um ponto de consciência, um instante em que a alma desperta e diz: chega, vai. E às vezes esse momento vem após uma dor profunda, às vezes vem após uma grande perda, às vezes vem após um cansaço extremo, às vezes vem após uma frustração que te faz repensar tudo, e às vezes vem silenciosamente, sem estardalhaço, como uma brisa que toca seu coração e diz: está na hora. O importante não é como ele chega, o importante é o que você faz quando ele chega. E se você está ouvindo este tópico agora, há grandes chances de que esse momento esteja acontecendo dentro de você neste exato instante. Renascer financeiramente não é apenas aprender a lidar com dinheiro, é aprender a lidar com você, é aprender a se ver com outros olhos, é aprender a entender suas emoções, seus padrões, suas sombras e suas potencialidades. É assumir que você não é mais a pessoa que tomou decisões ruins no passado, que você não é mais a pessoa que desperdiçou oportunidades, que você não é mais a pessoa que se sabotou, que você não é mais a pessoa que acreditou que prosperidade não era para ela. Esse passado fica para trás. Ele foi importante, ele te ensinou, mas ele não pode ser seu destino. O seu destino começa onde sua consciência desperta, e você está despertando agora. Talvez ainda exista medo, talvez ainda exista dúvida, talvez ainda exista insegurança, mas nada disso importa quando sua decisão é firme, porque a decisão abre caminhos. A decisão movimenta energias. A decisão altera o campo vibracional da sua vida. A decisão transforma possibilidades em realidade. E é aqui, neste exato momento, que você decide qual será a história que vai escrever nos próximos 30 dias e nos próximos anos da sua vida. Imagine como será a sua vida quando você olhar para trás e perceber que este vídeo foi o ponto de virada. Imagine contar para outras pessoas que sua jornada de prosperidade começou quando você finalmente disse um sim para si mesmo. Imagine sentir orgulho, não do dinheiro em si, mas da força interna que te permitiu conquistá-lo. Imagine viver com a tranquilidade de saber que você é capaz de prosperar de maneira ética, consciente, equilibrada e expansiva. Imagine ter uma vida financeira que reflete a melhor versão de quem você é, não por acaso, não por sorte, mas por construção. A verdade é que prosperidade não é sobre chegar a algum lugar específico, é sobre se tornar alguém específico. Alguém que honra seu tempo, que cuida de sua energia, que seleciona seus ambientes, que valoriza suas conexões, que entende suas emoções, que quebra crenças limitantes, que toma decisões conscientes, que caminha todos os dias em direção ao melhor da vida. Prosperidade é identidade. Prosperidade é estado vibracional. Prosperidade é autoconsciência. Prosperidade é coragem. Prosperidade é amor próprio. Prosperidade é você em sua versão mais elevada. E quando você chega a esse nível de consciência, não existe mais volta. Porque sua mente se expande, porque sua energia muda, porque seu padrão interno se alinha com a abundância. E quando isso acontece, o universo responde. Oportunidades começam a surgir, pessoas começam a aparecer, caminhos se abrem, ideias florescem, soluções se apresentam. A vida finalmente começa a fluir. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você ficou forte, porque você renasceu. Este é o chamado final deste vídeo. Renasça, não amanhã, não quando as circunstâncias forem favoráveis, não quando você se sentir totalmente pronto. Renasça agora. Renasça com o que tem, com o que sabe, com o que sente. Renasça com coragem. Renasça com verdade. Renasça com intenção. Renasça sabendo que dentro de você existe uma potência imensa, capaz de transformar qualquer realidade. Você não está quebrado, você não está atrasado, você não está perdido, você está em processo. E esse processo está apenas começando. Os próximos 30 dias podem ser os mais importantes da sua vida financeira, se você permitir. Eles podem ser o início de um novo ciclo, podem ser o início da sua liberdade emocional e econômica. Podem ser a prova viva de que tudo muda quando você muda, de que tudo renasce quando você renasce e de que não existe limite para quem decide se tornar a melhor versão de si mesmo. A vida está te chamando para crescer. Atenda a esse chamado. Ele é seu. Ele sempre foi seu. Se este vídeo tocou você de alguma forma, se alguma parte dele despertou um insight, uma força, uma vontade nova de crescer, então
Não deixe essa energia morrer aqui. Honre esse movimento interno. Honre essa decisão silenciosa que começou a surgir dentro de você. Este é o momento de continuar essa jornada. Então, faça o seguinte: inscreva-se agora no canal para que possamos caminhar juntos nos próximos dias. Aqui, você sempre vai encontrar conteúdos que elevam sua consciência, fortalecem sua mentalidade e te ajudam a construir a vida próspera que você merece viver. Ative o sininho também, porque cada novo vídeo é um passo a mais na sua transformação. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, não pelo algoritmo, mas porque isso mostra para mim e para você mesmo que está comprometido com sua evolução. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essas palavras. Às vezes, uma única mensagem muda o rumo de uma vida inteira. E antes de ir, me conte nos comentários: qual foi a parte deste vídeo que mais te impactou? O que você vai colocar em prática nos próximos 30 dias? Eu quero acompanhar sua jornada, quero ver seu crescimento e quero estar com você nesta construção diária de prosperidade. Lembre-se, você não está sozinho. Você está despertando, e tudo o que desperta, expande. Nos vemos no próximo vídeo.